as coisas que eu aprendi lendo a Bíblia. Sim, eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre esse assunto. Não vou falar sobre religião, fiquem tranquilos. Só quero contar um pouco para vocês a minha experiência lendo a Bíblia, porque eu acho que isso pode ajudar vocês de alguma forma, porque mudou profundamente a minha vida, a minha forma de ver o mundo, a minha forma de me relacionar com Deus, a minha forma de me relacionar com as outras pessoas. E eu quero compartilhar aqui com vocês, porque talvez ajude vocês aí de alguma forma. Bom, faz uns 5 ou 6 anos, agora não lembro bem, que eu comecei a ler a Bíblia, participei uma amiga me convidou para participar de um grupo, né, de estudo bíblico, e eu digo, quero participar. Eu tinha na memória que quando criança eu lia a Bíblia, né, porque eu venho de uma família católica e tudo mais, e sempre teve Bíblia lá em casa, e eu era uma criança que gostava muito de ler. E em alguns momentos eu lembro de eu sentar e ler a Bíblia, né? Óbvio que eu não entendia nada, mas eu lia, né? Eu gostava muito de ler. Enfim, e aí eu entrei nesse estudo bíblico e comecei a ficar apaixonada pela Bíblia, comecei a ficar encantada. Então, algumas coisas... e a Bíblia é um livro de muita sabedoria, é um livro que transforma realmente, né? A palavra de Deus, ela tem muito poder. E isso é muito interessante, a forma que isso vai mudando a nossa vida, a nossa visão de mundo e a forma que a gente vai se relacionando com as outras pessoas. E então, assim, a primeira coisa que mudou muito, assim, radicalmente, Adriana, tinha a ideia de que Deus era um Deus distante, né? Que ele estava lá, que ele tinha, né? Sempre acreditei que Deus foi Deus, criou céus e terra, sempre acreditei nisso, 100%, né? Mas eu achava que Deus era aquele Deus distante, que ele já tinha colocado a gente no mundo e que agora era a nossa responsabilidade ir vivendo, né, com os valores, princípios e tudo mais, mas que era nossa responsabilidade e que ele estava lá distante e que ele está, agora vocês estão aí, se virem. Essa era a minha percepção, só que não, né? Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu entendi justamente o contrário, que Deus é muitíssimo presente, que Ele tá lá esperando que a gente se aproxime dEle, que a gente se volte para Ele, que a gente traga Ele para nossa vida cotidiana. E Deus Deus é assim, é a expressão do amor é Deus. E Ele é um Pai amoroso e Ele quer participar da nossa vida em todos os momentos, né? Então isso é algo maravilhoso e transformador. É incrível como que muda a nossa forma de viver quando a gente tem esse entendimento de que Deus, ele é um Pai próximo, que ele é a personificação do amor e que ele quer um relacionamento com a gente. E é tão maravilhoso se relacionar com Deus todos os dias. A gente começa a ter inúmeras experiências e tudo mais, né? E ele vai transformando a nossa vida também, né? Através da palavra, através do nosso relacionamento, através do Espírito Santo de Deus, através de Jesus nas nossas vidas, né? Então isso é realmente assim, não tem explicação. Então leiam a Bíblia que vocês vão, se alguém aqui se identifica também e tem essa visão de que Deus está lá distante, saiam desse lugar, comecem a ler a Bíblia que vocês vão ver o quanto que isso não é verdade, o quanto que Deus ele tá ali louco para viver, para nos cuidar e para viver uma vida de relacionamento com a gente. Segunda coisa, a Bíblia é um livro de muitíssima sabedoria. Aliás, toda a sabedoria humana está contida na Bíblia e eu não tinha ideia disso, né? Então eu sou uma pessoa que eu adoro desenvolvimento humano, estudo muito, né? A área de humana sempre foi para mim assim uma paixão mesmo. Eu sempre tive muito interesse em estudar sobre isso, né? Inclusive eu sou formada em Direito, mas eu lembro que na época eu tinha feito vestibular também para Psicologia, acabei optando pelo Direito porque era o que tínhamos condições financeiras de fazer na época. Não que eu não goste do Direito, né? Mas eu sei que a minha grande paixão sim, desenvolvimento humano e tudo mais. Inclusive trabalho com vocês aqui essa parte, né? Já fiz muitos cursos, tenho especialização em psicologia positiva, tenho pós-graduação, enfim. Inúmeros cursos já fiz na área de desenvolvimento humano, sempre fui essa pessoa que sempre quis entender como que as coisas acontecem, como que a gente se relaciona, essa questão de traumas, do quanto a gente é influenciado pelo meio, como que a gente pode melhorar, como que a gente pode amadurecer emocionalmente, como que a gente pode viver melhor.
esse sempre foi uma paixão minha, né? E o que eu descobri lendo a Bíblia? Está tudo na Bíblia. Então aí, ao mesmo tempo, ficou um sentimento assim, por que eu não comecei a estudar a Bíblia antes? Porque tem tudo ali. Desde a criação de filhos, desde a parte financeira, princípios empresariais, relacionamento em família, honra aos pais, a nossa relação com Deus, todos os princípios e valores que regem a vida humana estão ali dentro, né? E é muito interessante quando a gente começa a olhar dessa forma. Então foi assim, segunda coisa extremamente transformadora. E eu não vou estender o vídeo aqui. Se vocês gostarem desse assunto e quiserem que eu fale mais sobre isso, eu posso fazer mais conteúdo sobre isso, né? Até porque eu acho que a gente é corpo, alma e espírito, tá tudo interligado, então a gente tem que falar de Deus também. Não adianta ficar falando só de cura da alma, relacionamento, se a gente não se relaciona com quem nos criou, que é Deus, né? Enfim. Mas não quero estender muito o vídeo aqui, queria só compartilhar um pouco com vocês. Porque o meu desejo profundo e o meu conselho para vocês se vocês não têm uma Bíblia em casa, comprem. E se vocês têm, ela tá lá aberta, pegando poeira de enfeite, saiam desse lugar e comecem a ler a Bíblia. Se relacionem com a Bíblia, porque a Bíblia é o poder de Deus e a Bíblia vai mudar a vida de vocês, vai realmente assim, então leiam a Bíblia. Isso vai mudar a forma que vocês se relacionam com vocês mesmos, uma restauração da identidade acontece através da leitura da Bíblia, uma saúde nos relacionamentos, a gente começa a enxergar as pessoas de uma outra forma, a gente se relaciona com Deus de uma outra forma, enfim. Então, eu fiz esse vídeo aqui para incentivar que vocês leiam a Bíblia. Se vocês não têm esse hábito, tenham, porque realmente vai mudar a vida de vocês. E se vocês já leem a Bíblia, contem para mim como que isso vem, como que é essa experiência também para vocês, porque para mim é realmente assim muito transformadora. E só para encerrar, o que eu aprendi também, assim, que todos nós temos um buraco no coração, um buraco na alma, a gente busca alguma coisa que só vai ser preenchido por Deus. Então, assim, todos nós temos uma busca de propósito, uma busca de sentido, e isso só vai acontecer quando a gente se aproximar de Deus e começar a ter um relacionamento com Ele, porque aí parece que esse vazio, essa busca, né, essa necessidade de sentido só vem através de Deus. Então isso é muito maravilhoso. Enfim, era isso que eu queria dizer para vocês e quero muito também saber um pouco mais como que é esse assunto aí na vida de vocês. Se vocês têm esse hábito e, de novo, se não tenham, leiam a Bíblia.